Bom dia. A gente vai apresentar o trabalho sobre engenharia reversa e a nossa equipe é composta pela Ana Júlia, pela Ana Maria, pela Camila e por mim, Maria Isabel. Então, a gente vai explicar sobre como funciona a engenharia reversa, e para isso a gente escolheu fazer esse procedimento num equipamento que é a homotolia. Aqui a gente tem uma imagem dele montado, e nesse também a gente tem imagem de um componente, e nos próximos a gente vai ter imagem dos outros componentes. Aqui estão os outros 8 componentes. Aqui é o esboço do nosso equipamento feito à mão e aí tá o desenho dele, então. Esse aqui ficou um modelo feito depois no SolidWorks, um modelo CAD, que a gente vai ver como funciona a engenharia reversa para entender o porquê é feito esse modelo. E aqui a gente pode ver os desenhos de cada componente com as suas cotas e especificação de material. Aqui em sequência temos o cilindro, que é um recipiente que parece uma latinha de tinta que serve para armazenar o óleo, a tampa, que não só dá suporte para ajudar no manuseamento, mas também tem um papel importantíssimo para o transporte do óleo até o bico. O cilindro, que fica acompanhado da tampa, que também tem um papel importante para o transporte do óleo. Em seguida temos a alavanca, que é o que nós utilizamos para manusear. O bico, que é o que transporta o óleo até a saída. Parece uma mangueirinha. Ela é de um plástico robusto e ela fica acoplada à tampa. Aí temos uma mola que serve para manusear o cilindro visto anteriormente, que trabalha junto com um parafuso e uma porca, que vamos ver agora. O parafuso fica enrolado pela mola, que por sua vez fica preso pela porca. E a esfera pequenininha que estamos vendo no final fica dentro do cilindro. Na nossa pesquisa de aplicação real, a gente fez sobre engenharia reversa utilizada em peças mecânicas. Na imagem é possível ver um operário, um projetista, medindo a roda do carro para realizar a engenharia reversa nele. Tá procurando informações. Tá. Engenharia reversa, no geral, tem 5 etapas, né? Nesse caso, a gente vai falar mais detalhado em peças mecânicas. A primeira etapa vai ser o planejamento das atividades, que antes de dar início a essas atividades, é preciso analisar a documentação de dados e os dados existentes referentes a esse produto, a essa peça. E vão ser dados como, por exemplo, a origem, o funcionamento, como que ele foi produzido, os materiais e os métodos de fabricação que foram usados, o lugar de montagem, essas coisas. Na segunda etapa, vai ser feita a digitalização, que consiste na captura de milhares de pontos sobre a superfície do objeto. E esses dados vão criar uma nuvem de pontos e cada elemento vai ter as suas próprias coordenadas x, y e z. Em alguns casos, vão ser marcados também os vetores i, j e k. Na terceira etapa, vai acontecer a modelação 3D. Depois da digitalização, começa o processo de modelação e as suas fases. Essas fases são a triangulação da nuvem de pontos, dos pontos que foram encontrados na etapa anterior, a criação da superfície, a geração de recursos e a elaboração do modelo CAD. Isso tudo é feito nessa parte de modelação 3D.
Na quarta etapa, serão feitas as análises e as simulações. É aqui que vão se comparar os dados obtidos em campo com o modelo matemático que foi criado a partir da nuvem de pontos. E com esse procedimento vai ser possível analisar se os desvios identificados estão dentro ou fora do nível de tolerância. E essas análises e simulações, elas integram o processo de concepção de novos produtos e integram a engenharia reversa. E por meio delas vai ser possível definir com mais exatidão os processos e os materiais que são usados para a produção e que do item que foi digitalizado. A última etapa nem sempre ela é necessária, é do detalhamento 2D. Depois que o modelo do CAD for aprovado, é feito o detalhamento 2D, que nada mais é que desenho técnico em duas dimensões, né? Se baseando no modelo do CAD. E a construção desse modelo vai ajudar no desenvolvimento, na fabricação e na inspeção do produto. Na indústria, são encontrados vários problemas, várias dificuldades que podem ser resolvidas, solucionadas através da engenharia reversa. Como, por exemplo, a ausência de projetos e de desenhos das peças mecânicas, os gastos elevados com a aquisição de peças importadas e o tempo de entrega para essas peças chegarem, né? O tempo de entrega dessas peças. Depois a gente vai falar melhor sobre isso, mas quando você precisa importar as peças, demora muito tempo, tem um custo muito maior. E fora que você não vai ter todos os dados consigo. Também vai ajudar em questão de ajustes no processo de fabricação, correção e a melhoria das peças, reconstrução de alguma peça danificada. Tudo isso a engenharia reversa ajuda a solucionar. E uma empresa que presta um bom serviço de engenharia reversa, ela permite, né, como a gente já falou, a digitalização do produto, a realização da modelação, os desenhos técnicos, e assim os clientes também vão ter acesso a todas essas informações necessárias para solucionar qualquer problema. Então, se depois que você já vender a sua peça e o seu cliente tiver algum problema, você vai conseguir resolver esse problema do cliente com facilidade, porque vai ter todos os dados ali. Separamos 3 exemplos práticos da engenharia reversa sendo utilizada na indústria para explicar melhor como que são solucionados esses problemas na prática, né? O exemplo 1 é justamente o que a gente falou ali há pouco, quando uma indústria precisa comprar componentes para as máquinas de outro país, precisa importar, né? E gera custos muito altos, tem um tempo de entrega muito longo. E é possível, então, realizar o desenvolvimento do componente do projeto e, com ele, a fabricação pode ser efetivada em qualquer empresa localizada perto da própria planta de produção. E, assim, com certeza, os gastos da fabricação vão ser menores que aqueles com a importação e o tempo de espera será menor, o que vai permitir que as máquinas permaneçam menos tempo paradas. No exemplo 2, a engenharia reversa também permite monitorar o processo de produção de peças de componentes, comparando se aquilo que é fabricado está realmente conforme o projeto. Então, quando você está produzindo, está na linha de produção, é possível tirar uma amostra da peça da linha de produção e aplicar alguns procedimentos da engenharia reversa nela. E assim você pode comparar com o projeto original e, caso necessário, se alguma coisa estiver diferente, vai ser possível realizar ajustes nesse processo e corrigir os problemas. E assim, esses problemas serão identificados já no começo, né? Esses gargalos, como está escrito ali no parágrafo, vão ser identificados logo no começo da produção, e isso vai evitar retrabalho no futuro e vai ajudar a diminuir os custos e também a agilizar o processo. E no exemplo 3, a gente diz aqui que é muito importante ter esses dados, os detalhamentos,
os desenhos técnicos de uma determinada peça, de um determinado componente. Então, quando uma empresa de engenharia reversa, ela tem esses modelos 3D, eles são oferecidos, vai permitir que tenha um maior dinamismo para a empresa, vai permitir que tenha uma maior acessibilidade, um maior acesso desses dados. Isso vai favorecer a empresa, porque a empresa vai poder analisar se tem problemas, vai poder problemas de dimensão ou de montagem, também vai poder fazer avaliação, qualquer tipo de avaliação, vai poder fazer simulações, e aí só depois disso que a empresa vai poder fazer aprovação desse projeto, desse produto, para inserir ele no mercado. Então, tendo todo esse acesso a esses arquivos, a esses dados, a empresa vai aprovar um projeto melhor, um projeto com mais qualidade, porque ela tem toda uma base já com todos os dados, já fez uma análise, já fez análise se tem problemas de dimensão e de montagem. Então, feito todo esse processo anterior à inserção do produto no mercado, com certeza vai ser um produto com maior qualidade. Então, sobre o nosso procedimento de engenharia reversa, a gente teve que fazer essas etapas. A gente, depois de decidir o equipamento que íamos fazer, tivemos que desmontar o equipamento, medir, modelar, e a gente não chegou a produzir o equipamento, né? Mas chegamos até a parte da modelagem. E daí agora fizemos uma tabela para saber o tempo que demorou tudo isso. O tempo de desmontagem, por exemplo, demorou 15 minutos. O de medição, 2 horas. O de montagem, 10 minutos. E o de modelagem deu 5 horas e 25. Essa diferença aconteceu que, por exemplo, a desmontagem ela tem que usar chave de fenda, foi um pouco chatinho, por isso ela demorou um pouco mais. A medição, para ela ser precisa, precisou levar o tempo de 2 horas para ter a certeza que não iriam ocorrer erros. A montagem, ao contrário da desmontagem, foi recolocar tudo no lugar, foi um pouco mais fácil. E a modelagem, como a gente pode ver nos tempos, na tabela embaixo, com o tempo de modelagem de cada componente, a gente vê que tem uma discrepância muito grande. Isso porque alguns componentes são muito simples, como uma esfera, por exemplo, que demorou 2 minutos para ser feita, ou a tampa da homotolia, que é toda especificada, com várias geometrias, que demorou 2 horas e meia. E o total do tempo da desmontagem até o final do nosso procedimento e chegar no desenho 2D foi 7 horas e meia. Tá, então respondendo as perguntas do questionário, a primeira é sobre tolerância e os ajustes indicados. Para as roscas da tampa e do reservatório de óleo, naquela junção, na interação entre esses dois componentes, a rosca é a M16 por 2 e a tolerância que é indicada para ela é a de 0,198 milímetros. Já para a rosca do bico da mangueira e da parte da saída do óleo na tampa, na interação entre elas, a rosca é M7 por 1 e a tolerância que é indicada é a 0,112 milímetros. Então, a segunda pergunta sobre o nível de acabamento superficial indicado para cada superfície dos componentes é a seguinte: como as superfícies, no geral, do componente são superfícies brutas, que são laminadas, estampadas, etc., porém, tendo a eliminação das rebarbas, os níveis de acabamento superficial que são indicados, a rugosidade média, varia entre 5 a 15 microns, sem ter a necessidade de um possível polimento. Para a fabricação de cada componente, foi necessário vários tipos de processos de fabricação. Primeiro, para o reservatório de óleo, para a tampa e para os cabos do objeto, tanto os fixos quanto aquele dispenser, foram usados processos de laminação e estampagem.
Na produção das roscas, do reservatório de óleo, da tampa e do bico da mangueira, foi utilizado o processo de rosqueamento. Na produção da cânula sugadora, foi usado o processo de extrusão de polímeros, e para os parafusos e porcas, foi feito por forjamento acrílico. Na união dos cabos à tampa, por fim, foi utilizado o processo de soldagem. Então, assim, para a gente realizar a engenharia reversa nesse equipamento, na motolia, a gente fez uma análise prévia do equipamento e a gente identificou que quando a gente utilizava ele, ocorria um vazamento de óleo entre a rosca da tampa e a rosca do reservatório de óleo. E a gente percebeu que isso era por conta de uma folga existente, uma folga desnecessária existente entre essas roscas. Pode passar, amiga. E para solucionar esse problema, depois a gente estudou, analisou melhor, a gente percebeu que num próximo projeto de uma outra motolia para a construção de outro objeto, as correções que deveriam ser feitas seriam a de diminuir os diâmetros das roscas, para que eles se encaixem sem ter essa folga desnecessária. Onde foi possível observar conceitos aprendidos nas matérias do curso nessa atividade. Então, para realizar essa apresentação, esse trabalho, a gente teve que relembrar várias matérias que a gente teve durante o curso e na parte de desmontar o equipamento, de medir ele, de desenhar o esboço e também de desenhar o equipamento no SolidWorks. A gente relembrou as matérias de desenho técnico 1, desenho técnico 2 e metrologia. Aí já na parte de responder o questionário, as perguntas que a Ana respondeu agora há pouco, as matérias que a gente teve que relembrar e estudar novamente foram as de processo de fabricação, metrologia de novo e desenho técnico 1 e 2 também de novo, e a matéria de usinagem. Quais foram as lições aprendidas pela equipe? Então, uma é justamente essa questão de ter que voltar nas matérias que a gente já teve alguns anos atrás, que a gente acaba esquecendo e não lembra tanto dos detalhes, então a gente teve que voltar atrás, estudar de novo, pesquisar de novo. Então, isso já é uma lição aprendida, né? Que é uma questão de integração da matéria. Outra questão é a parte de engenharia reversa, que fazendo isso a gente entende melhor do que só uma pesquisa superficial que a gente tinha feito na internet. Então, aplicando num objeto, num equipamento real, a gente aprende mais sobre ele, sobre engenharia reversa, né? E também uma questão que a gente aprendeu é a questão de trabalhar em grupo, novamente, por conta da pandemia, a gente acabou diminuindo os trabalhos feitos em grupos, então trabalhar isso de novo e trabalhar as questões de tomada de decisões em equipe, então precisávamos concordar e tudo isso a gente trabalhou e aprendeu novamente, né? A questão da comunicação em grupo e organização. É isso.